Olá, pessoal! Essa é mais uma aula do Geografidades e o tema é Características Físicas Gerais do Brasil. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações dos vídeos e dê o seu like. Extensão e pontos extremos. O Brasil está entre os 5 maiores países do mundo em extensão territorial, com uma grande área menor apenas que da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Toda essa extensão faz com que o Brasil ocupe aproximadamente 47% das terras da América do Sul. Além disso, o território brasileiro está localizado totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich, e também possui sua maior área no hemisfério meridional, ou seja, ao sul da linha do Equador. Então, nós temos aqui a linha do Equador, a maior parte do Brasil está no sul da linha, mas nós temos uma área aqui do Brasil que está no norte, ok? Então, nós temos aqui um mapa dos pontos extremos e da extensão territorial do Brasil. Então, nós temos aqui como ponto mais extremo aqui na área ocidental, a nascente do rio Manoa, tá? O nosso principal ponto a oeste, que fica aqui na Serra Contanama, no Acre, ok? O nosso ponto mais ao sul é o Arroio Chuí, que é no Rio Grande do Sul. No nosso ponto mais oriental, ou seja, mais ao leste, nós temos a Ponta dos Seixas, que está na Paraíba. E o nosso ponto mais ao norte, ou mais setentrional, que é outro nome que nós utilizamos aí para dizer norte, nós temos a nascente do rio Ailã, que é no Monte Caburaí, em Roraima, ok? E com relação à distância que nós temos aqui entre o norte e sul, é cerca de 4.394 quilômetros. Aqui nós estamos indicando 4.378. E aqui na área de leste a oeste, nós temos 4.326 quilômetros, ok? Então, nós podemos perceber que o Brasil é um país de grande dimensão territorial. Zonas climáticas do Brasil. A grande extensão territorial no sentido latitudinal, sentido norte-sul, faz com que o Brasil seja cortado em uma porção norte pela linha do Equador, que nós acabamos de ver, né? E ao sul pelo Trópico de Capricórnio, resultando em terras na zona climática tropical e na zona climática temperada. Pessoal, isso aqui é um mapa das zonas climáticas, então não é um mapa do clima do Brasil, ok? Mas ainda assim nós podemos apontar os climas aqui, tá? Então, nós temos essa área aqui, que seria do clima zonal equatorial, que é uma área que chove muito, é muito quente na região amazônica. E nós temos aqui no Brasil, nós temos principalmente o clima tropical, né? Nessa região central do país. Então, nós temos aqui um tropical do Brasil central, que é aquele tropical típico, inclusive aqui, olha, é o tropical que nós temos aqui em Minas Gerais. Nós temos também um tropical, podemos dizer assim, um pouco mais ameno, né, onde acontece um maior calor, mas também uma maior quantidade de chuvas, que é o que a gente vai chamar do tropical litorâneo, tá ok? Que tá aqui marcado também como esse Nordeste oriental. E nós temos aqui, em uma determinada área pequena aqui na região Nordeste, nós temos também o clima semiárido, certo? E aqui ao sul do Brasil, nós temos um clima que ele é mais temperado, que nós chamamos de subtropical, no qual as temperaturas são mais baixas e chove um pouco mais, as chuvas são mais bem distribuídas ao longo do ano. Características físicas do Brasil.
Então, além do tamanho do país, da extensão, dos pontos principais, desse clima e das zonas climáticas, nós vamos falar de outras características. Então, o Brasil apresenta uma estrutura geológica com a formação antiga e desgastada, devido à ação de agentes externos, né, como a água das chuvas, o sol, o vento, resultando nas formas de relevo conhecidas como planalto, planície e depressão. Então, aqui nós temos um exemplo que é localizado aqui também em Minas Gerais, né? Então, nós podemos ver aí claramente a formação de uma área de serras. Então, é o país com maior reserva de água doce do planeta, proveniente das chuvas que abastecem os rios, lagos e as águas subterrâneas, e também dão vazão de rios originados de outros países que desaguam no Brasil. Essa água está distribuída de maneira irregular no território. 80% da água superficial do país encontra-se na região hidrográfica amazônica. Então, apesar do Brasil possuir aí a maior reserva de água doce do planeta, inclusive nós temos 2 aquíferos muito importantes, né? Um deles, um dos mais conhecidos, que é o aquífero Guarani, que é também uma área de águas subterrâneas preservada. Nós temos ainda uma grande quantidade de água doce nos rios e principalmente na bacia do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo em volume, né, em vazão. E essa bacia possui essa grande quantidade de água, mas 80% da água do país fica concentrado lá. Os outros 20% está distribuído pelo país, então há uma certa irregularidade ou desigualdade dessa distribuição das águas. Biodiversidade no Brasil. O território brasileiro possui 1/3 das florestas tropicais do planeta. São mais de 46 mil espécies de vegetais, mais de 120 mil espécies de invertebrados e aproximadamente 8.930 espécies de vertebrados. E por isso o Brasil está entre os 5 países que possuem maior biodiversidade ou diversidade biológica na Terra. Ressalta-se a importância de preservar e conservar a fauna e a flora do Brasil, que ao longo dos últimos anos teve um aumento de espécies ameaçadas de extinção. Então eu trouxe até para vocês aqui uma imagem do lobo-guará, né? Muito bonitinho, que está em grande risco aí de extinção no Brasil, né? O que torna ainda mais evidente a necessidade de conhecer as diferentes espécies e habitats que existem no Brasil. Nós temos aqui no canal 2 aulas que vão falar sobre os problemas lá na região amazônica, de devastação, e falar sobre as características desse bioma, assim como do Pantanal, que tem sofrido muito com as queimadas esse ano. Eu vou deixar esses 2 vídeos aqui como sugestão para vocês, se vocês quiserem clicar e aprender um pouco mais sobre a matéria, ok? Obrigado por terem ficado até o final da aula, dê o seu like nesse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!